Atos capítulo 2, versos de 1 a 39 diz: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e na província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Verso 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam as palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele estava à minha direita, e não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou Jesus a todos nós
Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai e o Espírito, prometido e derramou o que vocês agora veem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, em seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Que Ele aplique no teu e no meu coração a sua palavra nessa noite. Irmãos, eu queria falar sobre Jesus, Senhor e Salvador. Parece que é a mesma coisa e é. É a mesma coisa. Porém, muitos estão vivendo somente metade do processo. Parece simples, mas vivemos hoje um tempo em que as pessoas, alguns estão realmente convertidos a Jesus, que é Senhor e Salvador de suas vidas, mas há outros que estão convencidos de que Jesus é Salvador. Convencidos no sentido de saber que Ele é Jesus, que Ele é o Cristo, que Ele morreu numa cruz, como acabamos de cantar. Mas ainda não entregaram por completo as suas vidas a Ele como Senhor de suas vidas. Eles estão depositando somente metade das suas vidas. Reconhecem que Ele foi à cruz. Reconhecem que Ele é Filho de Deus. Mas não o reconhecem como Senhor. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele veio para resgatar a humanidade. É isso que Pedro está pregando em Atos capítulo 2. Aquele público, como você ouviu, reunido ali na festa de Pentecostes, e alguns achando que eles estavam bêbados. E Pedro vai dizer: olha, é muito cedo até para quem se embriaga. No tempo de Pedro, a gente sabe que hoje em dia tem gente que 7 horas da manhã já está cambaleando. Mas ele está dizendo, é muito cedo. Aí, como você ouviu, ele traz toda a explicação de o que Jesus veio fazer. E Jesus, como Senhor, Ele veio libertar a humanidade. Pois nós éramos escravos. Não escravos, como nós conhecemos a palavra escravo, mas escravos do pecado. Escravos daquilo que o pecado causa na nossa vida. Ele tem uma aparência de liberdade, o pecado, mas ele nos escraviza através de vícios, de guerras, de sofrimentos constantes, de incertezas. Ele vai nos escravizando. E é justamente para isso que Jesus veio nos libertar. E nesse momento eu queria que você pensasse, como tem sido a sua vida com Jesus? Tem sido uma vida completa? Servindo realmente a Jesus como Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor? Ou você fica só na metade do caminho? Só na metade do processo? Porque o pecado, ele tem esse poder de nos enganar até dentro disso na nossa fé, na nossa vida com o Senhor. Aonde a gente fica imaginando, não, eu já sou cristão, eu estou na igreja, para que servir, para que fazer isso, fazer aquilo? Mas você vai entender hoje que nós não servimos a um Deus qualquer. O pecado, ele vai nos enganando sim, ele vai nos dando algumas desculpas. Você já deve ter usado durante a semana algumas desculpas quando fez ou quando cometeu seu pecado. Você já depositou sobre outro as tuas falhas. Mas o pecado, ele nos escraviza de forma muito sutil.
E por isso que Jesus veio. Ele veio nos salvar de nós mesmos e ser Senhor. Porque quando nós celebramos a ceia, nós relembramos que Ele nos comprou. Ele nos comprou do quê? Do mercado de escravos do pecado. Aonde você não era oferecido sobre uma plataforma. Você já deve ter visto isso em filmes, onde alguém abria a tua boca para que vissem os teus dentes, os teus músculos. Mas o pecado, ele vai nos corrompendo, ele vai nos tomando, nos escravizando, que nós deixamos de ser de nós mesmos. Deixamos de ser quem nós realmente somos diante de Deus. E vai ali nos pressionando. Para isso Ele veio, para nos comprar. Ele nos comprou com a sua vida. Ele morreu por você. Por isso Ele é Senhor. Eu já falei aqui outras vezes que a tradução de servo na nossa Bíblia, ela não é muito correta, né? Porque ela veio do inglês. Das primeiras Bíblias e assim permaneceu. A palavra correta é escravo. Aonde diz servos. É que é mais ameno, né? Ninguém quer ficar sendo chamado de escravo. Mas a ideia é aquele que tem um senhor, que comprou. Só que não é um senhor que está com um chicote na mão. Não é um senhor que vai nos colocar ferrolhos. Mas é o Senhor que nos liberta. É um Senhor que diz, você é filho, você é filha amada de Deus. E é isso que a mensagem do Senhor traz para as nossas vidas. As pessoas precisam crer e aceitar e se converter a um Cristo Salvador e Senhor. O apóstolo Paulo em Romanos 10, 9 vai dizer, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo faz menção das duas características de Jesus aqui, Salvador, nós seremos salvos, e Senhor, se eu confessar, ou seja, dizer, Senhor, o Senhor me comprou, o Senhor me salvou, eu estava perdido, eu não servia para nada, e hoje o Senhor me transformou, o Senhor me resgatou. Você crê nisso? De verdade? Você crê que você tem um Senhor que está ao seu lado? E Atos vai nos ensinar então que a palavra é que nos conduz a esse Cristo Salvador e Senhor. Os versos de 11 a 7, Pedro, olhando tudo aquilo ali, ele vai e levanta e começa a pregar, e aqueles homens estão ali espantados. Porque o texto, quando ele fala sobre as línguas, ele estava, aqui não é língua estranha no sentido de que ninguém entendia, pelo contrário, eles estão dizendo que cada um entendia na sua própria língua. Se fosse nos dias de hoje, imagine um grande encontro, e aonde, vamos imaginar ali um evento, como a gente vê na TV, o G20, encontros da ONU, várias línguas. E de repente alguém sobe para pregar o evangelho. Já imaginou isso? Sobe a plataforma, assume o púlpito lá daquela reunião. E Deus começa, através daquela pessoa, a falar e todos entendem na sua língua, inglês, espanhol e assim por diante. É isso que aconteceu lá. Muita gente reunida naquela festa. E todos entenderam o que estava acontecendo ali. Eles vão dizer, eles estão sobre as maravilhas de Deus. Alguns realmente acharam que estavam bêbados, talvez não estavam entendendo. E Pedro, ele assume o púlpito e faz uma das pregações mais cristocêntricas, ou seja, onde Cristo é o centro da mensagem de todo o Novo Testamento. E ele anuncia Jesus Cristo, Senhor e Salvador daquele povo. E ele vai dizer, olha, tudo isso que está acontecendo, o profeta Joel, lá em Joel, capítulo 2, verso 28 a 32, já profetizou sobre o que iria acontecer. E ali ele vai descrevendo o que Joel
vai descrevendo. A multidão, ela foi atraída por um milagre. Qual milagre? As línguas ali que todos entendiam. O milagre chamou a atenção. Algo sobrenatural. Não conseguiam explicar. A festa de Pentecostes, só para você entender, é uma festa que acontece 50 dias após a Páscoa. E ela é tão famosa quanto a própria Páscoa. Eles vão ali, eles iam ali agradecer pelo final da colheita de trigo, se reuniam em Jerusalém, e havia uma grande multidão, como era na Páscoa. E por isso o texto vai dizer que tinham pessoas de vários lugares. Quem veio hoje na escola bíblica, ou ouvir ali Roma, deve ter lembrado que a gente estudou isso pela manhã, que a igreja de Roma começa provavelmente por causa desse encontro sobrenatural em Atos 2, onde judeus que moravam em Roma estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes. Então era uma festa muito famosa, muito grande. E ali há um milagre. Há um ajuntamento ali e o Espírito Santo é derramado. O capítulo 2, de 1 a 6, diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam ali assentados. E viram que parecia línguas de fogo, como separados, e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações, e ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, um milagre juntou gente. Milagres, irmãos, atrai multidão, com certeza. Mas é a palavra de Deus que transforma vidas. É a palavra de Deus que realmente mostra quem é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Milagres podem sim atrair os corações, mas não é evangelho. Evangelho é palavra de Deus. É onde a palavra de Deus é pregada. E pensando nisso para os nossos dias, do porquê muitas vezes a gente acaba sendo contagiado só no Jesus Salvador, e acaba não tendo uma experiência com o Jesus Salvador, ou com Jesus Salvador e Senhor, porque nós vivemos somente em busca de coisas que nos agradam, que nos interessam. Milagres. Não estou dizendo que milagre é ruim. Não estou dizendo que você desejar milagre, talvez você está desejando e precisando de um milagre. Não estou dizendo que isso daí está errado. O problema é viver só disso. O problema é viver em busca somente disso. A busca incontrolável, indomável de milagres. Que hoje é tão comum que já se faz agenda com o Espírito Santo. Você já ouviu as agendas com o Espírito Santo? Você conhece? Noite da cura, noite da libertação, segunda-feira, noite tal. Eu falei, mas se Deus quiser curar na terça, não pode, tem que ser na segunda. Deus cura a qualquer momento, Ele pode curar agora. Você crê nisso? E não tem nenhuma placa lá fora dizendo que vai ter. Porque o milagre não é para glorificar o homem, o milagre é para glorificar e sempre será a Deus. Experiências de milagres, elas simplesmente são para glorificar aquele que faz o milagre. Jesus disse certa vez que o nosso erro, e Ele vai dizer, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando eu fico somente nessa busca dos milagres, eu não conheço ao nosso Deus. Eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço aquilo que Ele quer para a minha vida. Eu não vou dizer a dinâmica que nós fizemos hoje pela manhã ao iniciarmos a escola bíblica,
Mas eu fiz uma simples pergunta que ninguém conseguiu responder. Ninguém, né? Alguns ficaram na dúvida. Mas por que a gente precisa estudar as Escrituras? Pergunta simples. Eu vou fazer, mas quem veio de manhã não vai responder. Você que sabe, você fique quieto, para que outros possam pensar. O que os cristãos comemoram no dia 31 de outubro? Pronto. Não responde, irmã. Lógico, isso não está nas Escrituras, isso é história da igreja. Mas quando nós não conhecemos, qualquer coisa que vem nos agrada. Qualquer coisa que aparece nos chama a atenção. E Pedro, quando pegou aquilo ali, falou, eu imagino a cabeça de Pedro. Se não foi, pelo menos seria a minha cabeça. Falou, esse é o momento de falar de Jesus. Esse pessoal está assustado e eu sei o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que a palavra está se cumprindo. E Joel se cumprindo aqui nesse povo. Eu tenho que falar isso para esse pessoal, porque senão eles vão ficar só com o milagre. Eles não vão entender o processo. Vão sair daqui achando que aconteceu algo tão extraordinário, mas não vão entender o que houve. Ele não levantou porque tinha gente caçoando, ele levantou porque tinha gente que estava preocupado, queria entender. Gente séria. Tanto foram gente séria que o texto diz que 3.000 pessoas se converteram. Queridos, se você quer conhecer cada vez mais Jesus Salvador, estude as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Porque somente através dela, você vai saber quem é o teu Senhor e Salvador. Porque aqui, Ele não deixou nada escondido. Ele não deixou nada para que nós ficássemos em dúvida. Vivemos hoje, infelizmente, igrejas de cristãos flácidos na sua fé. Cristãos espiritualmente fracos, que buscam somente os milagres, mas não buscam o Senhor dos milagres. Irmãos, buscar o Senhor dos milagres é melhor do que ter o milagre. Porque o milagre passa, mas o Senhor dos milagres não. Só parou para pensar nisso? O milagre é importante. Eu sou fruto de milagre, eu não vou aqui desdenhar dele, jamais. Mas o Senhor do milagre é que enche o nosso coração, que nos conduz nessa vida tão difícil. E aí, quando a gente começa a entender isso, Pedro vai dizer que a gente aprende a servir a um Senhor que está vivo, está ao nosso lado. Já parou para pensar nisso, que você não serve a um Senhor que foi simplesmente um mártir? Os versos de 21 a 35, ele começa a descrever sobre Davi. E ele vai dizer, olha, Davi não está falando dele no Salmo. Ele cita aí o Salmo 16, versos de 8 a 11, que lá diz, sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra, no meu íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousando tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. E aí Pedro vai dizer, mas Davi morreu. O túmulo dele está entre nós. O que ele quis dizer com o túmulo dele entre nós? Os ossos dele estão lá. Não existe mais Davi entre nós. Então Davi não está falando dele. E aí Pedro vai dizer, ele está falando da sua descendência. Quem? Jesus. Jesus é descendente da linhagem de Davi, humanamente falando. Para cumprir-se a promessa que Deus havia feito a ele, enquanto ainda estava vivo. E aí Davi está dizendo o seguinte, num salmo que nós chamamos de salmo messiânico, um salmo que fala do Messias, que o trono dele jamais sairia da sua linhagem, da sua família. Sabe o que Davi, que Pedro, que Atos hoje está dizendo? É que o nosso Senhor continua vivo. Davi não poderia estar falando dele, porque ele se decompôs. O túmulo de Jesus não aguentou, não suportou ele.
O túmulo só conseguiu ficar com Jesus 3 dias e sem se decompor. Até isso, Jesus reverteu a decomposição, porque Ele está vivo, Ele está aqui. E é esse Deus que você serve, é esse Senhor que você presta culto, é esse Senhor que você levanta durante a manhã e agradece. Não é um Senhor qualquer. E às vezes a gente no dia a dia, a gente esquece disso. A gente fica tão eufórico com os nossos afazeres que nós esquecemos o Senhor que está ao nosso lado. E aí a gente faz bobagem. Lógico, a gente vai fazer bobagem sempre, porque a gente é pecador, é falho. A gente vai parar só quando Ele voltar e dizer, vinde bendito do meu Pai. Mas enquanto a gente estiver aqui e as bobagens nos tomarem, a gente precisa virar para Ele, que é o nosso Senhor, e pedir perdão. Pedir restauração. Você compreende que você serve a um Senhor que atravessa os tempos, que atravessa os séculos, que Ele está aqui hoje com você, vai estar amanhã com você, e por isso não tem como pensar assim, eu vou fazer algo que ninguém está olhando. Tem gente olhando sim, é Ele. Mateus 28, 20 diz que eu estarei para sempre com vocês, até o final dos tempos. Então quando acabar tudo, Ele não vai estar mais? Não, não vai estar, porque aí é você que vai estar com Ele, na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, Ele está conosco todos os dias. Por isso nós devemos servi-lo, amá-lo. Não importa o momento, o instante, mas amá-lo e servi-lo. É incompreensível nós, como servos dele, ou se trouxermos para a tradução correta, escravos dele, com ele ao nosso lado, não querer servir. Arrumar as nossas desculpas. Dizer que não quero. A gente faz isso porque nós temos um Senhor que não é carrasco, como eu disse, não está com chicote na mão, não vai nos algemar num tronco. Nós servimos um Senhor amável, um Senhor que nos transforma, um Senhor que trabalha nas nossas vidas e vai nos mostrando cada vez mais o que é melhor para as nossas vidas. E aí que nós deveríamos amá-lo, aí que nós deveríamos servi-lo ainda mais. Porque esse Senhor, Pedro vai dizer que Ele muda a nossa vida por completo. Temos mudança de vida quando amamos e servimos esse Senhor. Os versos 37 a 38 diz que quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Irmãos, a mensagem de Pedro foi tão dura, e dura no sentido de mostrar àquele público as suas falhas, que aquilo mexeu com eles por dentro. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Eles estavam desesperados. E Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Comumente o apelo numa mensagem, ela vem daqui para aí. A mensagem de Pedro, o apelo, veio o contrário. Veio de quem ouvia para quem falava. Eles perguntam para Pedro, o que nós vamos fazer? O que a gente faz agora, depois de ouvir isso? E Pedro, de forma bem simples, ele diz, arrependam-se. Arrependam-se. Sejam batizados. Ou seja, tenham mudança de vida. A pregação de Pedro explodiu com a dinamite no coração daquela multidão. Produziu ali compulsão na alma. E detalhe, Pedro não pregou para agradar aquele público. Ele foi na ferida mesmo. Esse tem sido um dos nossos problemas atuais, de simplesmente ficarmos no Jesus Salvador e não nos rendermos também ao Jesus Senhor. Mensagens que
que sejam boas para a gente degustar. Mensagens que não nos faz mudar, que não afeta, que não traz compulsão dentro de nós, que não faz a gente sair daqui pensando assim, foi dura. Ou quando a gente senta com alguém para conversar, e a pessoa sai assim, pô, você foi duro, mas era isso que eu precisava. Porque, irmãos, a gente muitas vezes quer massagens. Esquecemos que o pecado está nos destruindo, que o pecado está nos maltratando. Esquecemos que Jesus é sim Salvador, amoroso, mas esquecemos que Ele é Senhor e juiz, justo. Esquecemos que Ele diz para nós assim, vinde como estais. Venha, encontre alívio. Mas é o mesmo que diz assim, vai e não faça de novo. Vai e tenha mudanças. Vai e não peques mais. É o mesmo que olhou para uma mulher adúltera e perguntou, cadê teus acusadores? Ninguém me acusou, disse ela. Eu também não te acuso. É o Salvador. Mas Ele foi Senhor e disse, mas vai, transforma essa tua vida. Mude essa tua vida. Não faça mais disso. Mude a vida. Esse é o nosso Jesus, Senhor e Salvador, que muda. E nos muda. Não é porque Ele quer quer que você seja ali uma marionete. Ele nos muda porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Quem tem filho sabe que se ficar dando tudo para o filho, vai criar filho mimado. Filho fraco. Um menino e uma menina que vai se tornar um homem e uma mulher frágil. Por isso a gente não dá tudo. Ah, pastor, não dou tudo porque eu não tenho dinheiro. Não é não, porque se você for lá, vai fazer empréstimo e vai comprar. Porque a gente tem coração mole quando se fala de filho, mas a gente precisa ser também rígido. E Deus é assim conosco. Mas o que acontece? Nos momentos de rigidez, de disciplina do Senhor, eu falo, não quero mais. Você já viu isso? Porque eu canso de ver isso. Estou desanimado, pastor. E eu fico perguntando, o que Deus fez para você desanimar? O que Deus cometeu de errado? Para você não querer mais amá-lo? Aí a gente responde, nessa busca do Jesus Salvador e esquecendo do Senhor. Eu estou bem com Deus, eu só não quero ir na igreja. E aí também me questiono, como que eu posso ter comunhão com a cabeça, que é Cristo, e não ter comunhão com o corpo? Como que eu posso amar a Deus, como disse o apóstolo João em uma de suas cartas, se eu não amo aquele que vejo, o meu próximo? Porque, irmãos, a gente precisa ter transformação na nossa vida. E essa transformação precisa ser uma vida completa nas mãos do Senhor. Pedro, ele quando se dirige ali na pregação, ele fala para um grupo que era um grupo extremamente religioso. E religioso, porque eles foram em Jerusalém cumprir o rito religioso. Eles estavam ali porque a Pentecostes era uma festa religiosa. E ali Deus fez o seu mover. Ali Deus converteu corações. E a transformação foi tão grande, tão intensa, que os versos 41 a 47, eu não vou ler, mas você conhece, que é um dos versos mais lidos nas igrejas, mostra que aquele povo permaneceu firme na pregação, no ensino dos apóstolos, repartiam em suas casas o pão. E Deus, no verso 47, acrescentava a cada dia aqueles que haviam de crer. A mudança foi tão intensa, que aquele povo chega ali religioso para uma festa, e saem dali agora, justamente, glorificando a Deus e mudando a vida. Eles olhavam para o outro, qual é a tua necessidade? Vamos aqui suprir tua necessidade. Porque Atos vai dizer que não havia um necessitado entre eles. E antes, provavelmente. Porque a transformação foi completa, porque agora eles têm Jesus Salvador e Jesus Senhor.
Ele tem Cristo por inteiro dentro da vida deles, e o que eles mais querem é glorificar a esse Cristo. O que eles mais querem é que Ele volte logo, para que levem eles, e eles possam habitar em toda a eternidade. É isso que eles querem. Mas no passar dos anos, o Evangelho chega para a gente perdeu isso. Eu não quero ficar ouvindo que eu tenho que servir. Pastor, eu trabalho a semana toda. Legal, também. Pastor, eu trabalho 9 horas, também. Mas é lá no seu trabalho que você tem que glorificar a Deus. Não é aqui dentro, aqui é fácil. Se tem um lugar que é fácil o cristão ser cristão, é aqui dentro. Ou não? Aqui é muito fácil. Agora, irmãos, amanhã, segunda-feira, aquele teu chefe. Lembra dele aí agora? Aquele patrão. Aquele colega de trabalho, lembrou dele? Aquele colega da classe. Aquele professor. Pessoas que te tiram do sério. Que você faz muitas vezes igual o João quando olhou para Jesus e fala: Senhor, permita-nos pedir ao Senhor que desça fogo do céu e os consuma. Ou como eu brinquei hoje de manhã na classe, no finalzinho da classe, que a gente queria resolver tudo como Davi na pedrada, ou como Pedro cortando orelhas. Mas aí a transformação que o Jesus Senhor e Salvador faz nos nossos corações, nos ensina que essas pessoas, lá onde nós estamos, são pessoas que eu preciso orar por elas. Que eu preciso com a minha vida mostrar a diferença que Jesus faz. Porque agora eu sou salvo e sirvo a um Senhor que você ouviu aqui hoje, que está todos os dias com você, Ele está vivo. Amanhã, quando Ele vai para o seu trabalho, Ele vai com você. Amanhã, quando você for para a faculdade, para a escola, Ele vai com você. Você que já está aposentado, aposentada, quando você se levanta, Ele se levanta com você. E aí eu preciso mostrar essas mudanças. Que esse povo em Atos viveu ali a partir do verso 41, que Lucas vai descrever após a mensagem de Pedro. Irmãos, temos promessas por seguir esse Senhor e Salvador. Ele vai dizer aí, o verso 39 e 40, pois a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos os que estão, enquanto estão no Senhor, o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Que promessas são essas? Promessas de eternidade, promessas de um Deus presente, promessas sim de milagres, de cura, promessas de pessoas te ajudando em oração. Mas o que eu quero destacar é o final: salvem-se dessa geração corrompida. Ou seja, a ideia aqui é preservem-se. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, preservem-se. Tomem cuidado, para que essa geração que está corrompida não corrompa vocês também. Não tome o coração de vocês. Então salvem-se. O que Pedro está dizendo é que nós temos responsabilidades. Servimos ao Senhor, Salvador, mas nós temos a nossa responsabilidade diária de cada vez mais estar perto dEle, de estar próximo dEle. Então eu convido hoje você a colocar o teu coração, a tua vida, a tua família, os teus filhos, o teu casamento, o teu trabalho, tudo o que você se envolve, nas mãos desse Senhor e Salvador. E peça a Ele: Senhor, eu quero te amar, eu quero glorificar o Senhor de forma completa com a minha vida. Você crê nisso? Você quer fazer isso? De certeza? Se você quer, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo dele tome o teu coração e você saia daqui cheio dele hoje. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor realiza milagres. Como nós vimos hoje, no início desse texto de Atos 2, o Senhor ainda é o Deus dos milagres. E isso não vai mudar.
Mas o milagre apresenta o Senhor. Mas o que transforma é a tua palavra. O que transforma é a tua presença dentro de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que hoje os teus filhos e filhas busquem o Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, para as suas vidas de forma completa. Que não seja somente, ó Deus, o Salvador que trouxe a rendição, que trouxe, ó Deus, a esperança, mas que não querem servir, que não querem amar com as suas próprias vidas, que não querem um compromisso concreto e completo. Ó Deus, que nós possamos ser também servos, servindo, e se necessário for, como disse o apóstolo Paulo, carregar no nosso corpo as marcas de Cristo, por amor ao Senhor. E Pai, como eu disse, nós cremos em milagres, e eu quero orar agora, ó Deus, pela vida da irmã Marlene, que não está bem de saúde. Visite a tua filha neste momento. Traga, ó Deus, restauração sobre a vida dela. Também, ó Deus, queremos orar pela vida, ó Deus, da Edilene, que não está bem, sentindo dores, ó Pai. Como oramos ontem no encontro de casais, queremos orar hoje de novo. Venha com cura, ó Deus, com restauração. E que ela, ó Deus, glorifique o teu nome e tenha certeza de que o Senhor já está agindo. Da mesma forma, eu lhe peço pela Ana Paula. Tome a vida da Paula nas tuas mãos, essas dores, ó Pai, no tratamento. Que o Senhor, ó Deus, restaure de forma completa a vida das tuas filhas. Quero também pedir um milagre, ó Deus, sobre aqueles que de certa forma só caminharam com Jesus Salvador, convenceram-se de que o Senhor é Salvador, mas estão afastados, estão desanimados, não têm vindo, ó Deus, junto com o teu corpo, com a igreja, adorar ao Senhor também. Ó Espírito Santo, visite-os, incomode-os, para que, Senhor, participem do corpo. Ó Deus, vai chegando a segunda-feira, e nós precisamos, ó Pai querido, mostrar a transformação que o Senhor realiza em nossas vidas. Não, ó Deus, para que as pessoas possam dizer, olha que legal, mas para mostrarmos a glória do Senhor através das nossas atitudes e vidas. Por isso, Senhor, leve o teu povo em paz. Ó Deus, que o teu amor seja a busca incansável deles. Que a graça de Jesus seja o seu maior desejo. E quando tudo estiver ali, ó Deus, assustando, quando o cansaço bater, o desânimo aparecer, o teu Espírito Santo possa consolá-los. Assim que eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.